Olá, gente! Tô aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito Santo, amém? Agora, essa ventania me lembrou a passagem que aqueles que são guiados pelo Espírito, né, são guiados como que pelo vento. A gente não sabe para onde ele vai, não sabe de onde ele vem, mas a gente é guiado por ele. E isso é lindo demais e muitas vezes é assustador demais, mas com certeza é muito recompensador e vale a pena viver sendo guiado pelo Espírito Santo. E a palavra que eu quero começar com vocês hoje é em Gálatas 5:16, que diz o seguinte: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E aqui ele fala da importância de a gente viver no Espírito para não satisfazer os desejos da nossa carne, né? Para que a gente não se submeta à vontade da carne, mas que a gente se submeta à vontade do Espírito. Porque a gente sabe que a nossa própria vontade, ela é corrupta, a nossa própria vontade, ela é egoísta. Mas a vontade do Espírito, ela é perfeita, ela é a vontade de Deus. Ela é a vontade de fazer algo para os outros, é o coletivo, né? E Deus tem me falado muito sobre isso, né? Da importância de sermos guiados pelo Espírito Santo e andarmos na vontade dele. Porque a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nessas semanas, o Senhor me deu 2 exemplos que foram, assim, muito interessantes, né? Falando sobre ser guiado pelo Espírito Santo. E a primeira questão que Deus me falou foi sobre a importância de a gente conhecer a voz. A palavra diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então nós temos que conhecer a voz do Senhor. Porque quando a gente não conhece, a gente não tem como ser guiado, a gente não tem como obedecer se a gente não conhece. E esses dias eu fui de bicicleta na praia. E eu tentei andar de bicicleta naquela parte que a areia estava bem sequinha, né? Tava descendo ali, tirei e tentei andar na bicicleta ali. Simplesmente não deu, né? As rodas ficavam atoladas e não andava. E eu fiquei, como assim? Eu não sabia que as rodas atolavam ali e não andava, né? E eu descobri isso ali na hora. Aí depois eu fui mais pra lá e aí consegui andar. Mas Deus falou exatamente isso comigo, né? Que quem não sabe, quem não conhece a voz, não adianta, né? E Deus fala com todos nós, eu creio que Deus fala com todos, né? Através da sua criação, através de outras pessoas. E quando a gente não conhece a voz dele, a gente nunca vai conseguir ser guiado por ele, a gente nunca vai conseguir descobrir a vontade dele. Então, Deus falou muito comigo sobre a importância da gente conhecer a voz dele, sempre buscar e conhecer a voz dele em cada detalhe, em cada mínimo detalhe que ele fala. Por exemplo, às vezes a gente está passando assim por algum lugar e vê um lixinho no chão. E vem aquela voz, junta esse lixinho, né? E a gente fica, isso é coisa da minha cabeça, é problema meu, blá blá blá. Mas isso é o Espírito Santo nos guiando para fazermos algo de bom para o planeta, para o coletivo, né? E a gente se importar com as pequenas coisas, né? Ele ministra muito nas pequenas coisas, assim. Cada detalhezinho, assim, ele fica falando comigo, sabe? Tem sido maravilhoso ver esse guiar, assim, né? Em cada detalhe, em cada passo. Maravilhoso demais. E outro exemplo que o Espírito Santo me deu também essa semana foi quando eu estava caminhando, estava fazendo um passeio aqui pela volta da base, né? E eu vi alguns girassóis. E o Espírito Santo me falou, seja como um girassol. Aí eu fiquei, seja como um girassol, como assim, né? E a gente sabe que o girassol, ele está sempre voltado para o sol, sempre voltado para a luz. E ele a persegue. Ele gira sempre se inclinando para a luz, para o sol, né? E o Espírito Santo me falou que é isso que nós temos que fazer. Nós temos que sempre estar buscando a luz de Cristo, né? O sol da justiça, né? Que é Jesus. Sempre buscando ser iluminados por Ele, sempre buscando ser guiados por Ele, seguir Ele aonde Ele for.
Independente de onde o Espírito está nos levando, nós temos que segui-lo, nós temos que ir com Ele. Porque, de fato, nós não somos nada sem Ele, nós não sabemos fazer as coisas do jeito certo. Como eu disse, a gente sabe que as nossas vontades são sempre inclinadas para as concupiscências da nossa carne, para o egoísmo, para as coisas que não agradam a Deus. Nossa carne está sempre voltada para coisas que desagradam a Deus, mas o nosso espírito está sempre voltado para agradar a Deus. Nosso espírito está sempre pronto, né? Mas a nossa carne que é fraca. Então é muito importante a gente entender que a gente tem que estar sempre se esforçando para fazer a vontade do Espírito, para ser guiado por Ele. A gente tem que se esforçar para ouvir, a gente tem que se esforçar para obedecer, para seguir a vontade dEle. Né? Porque muitas vezes o Espírito Santo fala com a gente e a gente sabe que é Ele e a gente não quer, a gente resiste, porque cada vez que a gente é guiado, cada vez que a gente obedece, a nossa carne morre mais um pouco. E a nossa carne, ela quer viver eternamente, mas ela não vai. Esse corpo físico, ele é passageiro, ele vai ser transformado, mas este corpo vai morrer. Mas a nossa alma e nosso espírito permanecem para sempre, assim como nosso corpo glorificado. Amém? Mas a palavra nos diz várias vezes que nós temos que morrer para nós mesmos, que nós temos que nos esforçarmos para nos esvaziarmos de nós mesmos, para que Cristo viva através de nós. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer, ser guiado pelo Espírito, todos os dias se esforçar, renunciar aos nossos próprios desejos, às nossas próprias vontades e viver aquilo que o Espírito tem nos guiado. E voltando na palavra do começo do vídeo, né? Ele é como o vento. A gente não sabe de onde vem e não sabe para onde vai, mas a gente vai ouvir e vai seguir o que Ele está nos mandando, o que Ele está nos direcionando. E sim, de novo, é assustador e parece loucura, mas é maravilhoso viver o centro da vontade de Deus e vale a pena cada segundo. Amém? E é isso. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais de como é viver guiado pelo Espírito. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima. Deus te abençoe.